Pai de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar mais uma lição que tem por tema as promessas de Deus para a igreja, lição de número 3. Texto áureo está baseado em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. E a nossa introdução diz assim: falar sobre promessa na altura dessa lição é só ocupação de tempo, ou seja, nós vamos ocupar um tempo, mas não vamos falar exclusivamente sobre promessa, porque promessa a gente já tem lidado já o seu significado, o seu escopo desde o início. Então nós não vamos falar sobre promessa no sentido lato da questão ou da palavra. O nosso assunto central parte do título da lição. Isso é observação de todas as nossas lições até aqui. Eu tenho trabalhado com isso e pretendo trabalhar com isso até o final da nossa revista, o tema da lição e com texto áureo. Então vamos trabalhar com o título da lição e com pequenos auxílios de outras passagens, ou passagem, como a gente já citou, que é o texto áureo e às vezes até a leitura bíblica em classe. Então, a igreja, ela é igreja, o termo inferno, que está baseado em Mateus capítulo 16, versículo 18, vai nos auxiliar na suma do nosso estudo que nós vamos começar a participar a você agora. Então, qual é o assunto que nós vamos conversar aqui? Nós vamos falar sobre Pedro, inferno, igreja e assim por diante. Vamos, dentro do nosso resumo, porque o nosso objetivo não é elucidar a questão de forma plena e absoluta, mas sim apresentar o que significa as palavras para que assim você possa ter um conteúdo conciso, mas também preciso. Vamos lá. O primeiro ponto é igreja, o termo igreja. O termo igreja significa ajuntamento de cidadão convocado para de sair de uma casa para ir para a praça ou para a cidade ou para a porta da cidade, e isso significa uma assembleia ou ir para um lugar público. Então o termo igreja você pode resumir como o significado de uma assembleia ou uma reunião. Tá? Por isso que a conotação que a gente usa muito, as pessoas olham para assim e falam, eu sou igreja. Não, igreja é sempre ajuntamento de pessoas. Você sozinho não. Você sozinho é simplesmente partícula ou pedra viva, mas não uma igreja. Mas não é o nosso assunto principal aqui, não vamos discutir isso. É só para você prestar atenção o que significa as palavras e que às vezes o mau uso traz uma aplicação também equivocada da questão. Então é isso que a gente tem que pensar e procurar entender. Pois bem, agora Pedro. Pedro significa rocha ou uma rocha grande ou uma rocha pequena. Normalmente o pessoal pega a palavra Petros e traduz como fragmento de pedra, tá? Mas no dicionário Strong, que a gente usa como base aqui, ele trabalha com o pressuposto de ser uma rocha, então a questão não vai mudar o seu significado. Vamos agora para o significado da palavra pedra, nosso terceiro ponto. Pedra, eu não botei aqui em grego porque não tem necessidade de nós citarmos as palavras em grego para o nosso assunto. Então, pedra é tanto uma rocha e tanto um penhasco. Ou seja, o significado de pedra é um significado mais robusto, significado de uma coisa maior, mais estável. Então, tem um significado mais forte na sua palavra. Nós colocamos Efésios capítulo 2, versículo 20, que vai dizer que a igreja ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Aí vem a questão do texto de Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando fala que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se o fundamento da igreja está em Pedro ou se está em Jesus. Há uma discussão muito longínqua que vai levar a diversos pressupostos referentes se é Jesus, se é Pedro, e não é nossa questão aqui. Mas o que nós devemos entender que há realmente versículos bíblicos que vão apontar que a igreja está fundada, e o termo fundamento é construído sobre. Então está sobre uma base, uma estrutura. E qual é essa estrutura? Os apóstolos e os profetas. Então é construído sobre, significa também a palavra fundamento, edificado. Então, fundado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, não anula ou está fundado sobre os fundamentos de Jesus também, porque os apóstolos estão fundados sobre os fundamentos de Jesus. Então, uma causa não anula a outra. Então vamos seguindo. Então, fundado
fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas Jesus continua sendo a principal pedra de esquina. É isso que a gente está querendo dizer. Que está fundado nos apóstolos não anula de Jesus, está fundado em Jesus não anula dos apóstolos. Principal pé de esquina, que é a pedra principal, pedra angular, a pedra que dá, a maior pedra que dá fundamento às demais outras que vão sendo colocadas acima para dar a construção de um templo ou de uma estrutura. Então é a pedra fundamental do canto, a pedra principal é o significado da pedra angular. Nós temos Isaías de número 28, 16, nós temos 1 Reis capítulo 7, 11, temos também para auxiliar Salmo 118, versículo 22 e Atos 4, 11. Serve como base do nosso argumento aqui, nossa conversa aqui. Então, o que nós precisamos entender até aqui para nós caminharmos? Nós somos a construção desse edifício, tá? A construção somos pedras que são cooperadores. Aí nós temos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, tá? E nós temos Gálatas capítulo 2, versículo de número 9. E também 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, que vai nos auxiliar na elucidação da questão. Quarto ponto, portas. Portas é um portão, uma prisão pode ser conotado como uma porta que prende alguém dentro de uma prisão, de uma questão, e de limitar um acesso de alguém, tanto para dentro e tanto para fora. Ok? Quinto ponto, inferno. Normalmente inferno vem da palavra grega Hades ou Hades, só que nossa tradução normalmente transfere ou traduz ela como inferno, mas a tradução melhor seria sepultura, e nós vamos encontrar diversas passagens. Primeiro que o paralelo que a gente tem em Salmo de número 16, versículo 10, que é Sheol, que é cova sepultura, a gente vai encontrar um paralelo da mesma passagem em Atos capítulo 2, versículo 27 e 29, depois você lê com calma. Vamos para a conclusão. Conclusão. A promessa para a igreja no texto áureo inclui a remissão, regeneração, convenção, santificação, salvação e glorificação. De repente você não está entendendo o que eu estou dizendo quando eu falo que a promessa para a igreja no texto áureo inclui remissão, regeneração até a glorificação. Por quê? As portas do inferno não prevalecer contra a igreja, eu entendo aqui que a sepultura, a morte, não tem poder contra a igreja, não vai limitar. Então, nesse texto, Jesus está fazendo uma promessa específica da nossa ressurreição, quando ele vai nos chamar, aqueles que morreram ou aqueles que estiverem vivos, serão os seus corpos transformados. Concluímos que inferno significa a morte e não será forte ou bastante em detrimento do crescimento da igreja, ou seja, ela não terá força, por isso não prevalecer contra a igreja. Nunca será superior ou mais forte que a igreja. O inferno nunca será superior ou mais forte que a igreja. A igreja sempre terá a condição de avançar. Então ela não é o inferno que está atacando a igreja e a igreja está recuando, é a igreja que está atacando o inferno, no sentido de, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo de número 1 e 2, que vai falar que nós estamos mortos em delitos e pecados e Jesus nos resgatou de lá. E isso acontece através da pregação do evangelho, através dos instrumentos que Deus utiliza, que sou eu e você. Então o inferno nunca vai prevalecer contra a igreja. Entenda isso, aplique isso, confie nisso e com certeza você e eu, nós seremos uma igreja vitoriosa. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.